Oi, pessoal! No vídeo de hoje de português, nós vamos estar falando sobre um resumo do livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. A gente vai estar falando sobre os principais momentos desses capítulos todos aí que foram envolvidos, né, e falados no livro. Bom, começando sobre o capítulo Já Temos um Quartel-General. Pudim, Leonardo e Isabela montaram um quartel-general na garagem de Pudim, né, do amigo Pudim. Organizaram toda a tranqueira que tinha lá antes. Incluíram a placa com a criação Esquadrão Curioso. Se inspiraram no trabalho sobre notícias falsas que fizeram na escola e isso os encantou muito. A primeira notícia nas redes sociais era um alienígena foi filmado entrando no disco voador na Romênia. A sirene do esconderijo do Sr. Fake News disparou na central de monitoramento dele. Era nesse local que funcionava o localizador de pessoas que duvidavam de mim. E como funcionava? Se alguém entrasse na notícia e levasse mais de 30 segundos para compartilhar, o alarme era acionado e um pontinho vermelho aparecia no mapa virtual. Sr. Fake Newson descobriu que os inimigos moravam ao lado e o nome que fizeram no check-in era Esquadrão Curioso. Por morarem perto, o Sr. Fake News cuidaria disso pessoalmente. Pudim se empolgava em falar, começou a se empolgar em falar inglês, justificando que os pesquisadores tinham que treinar e dominar a língua. Até o próprio nome está em inglês, vocês não perceberam? Dizia Pudim, né? Um dos integrantes. O nome em inglês era Fake News. Eram mais de 450 mil compartilhamentos, mas Isabela Rodrigues, que era a mais fuçadora e desconfiada dos três, ponderou, dizendo que aí é que morava o perigo. As pessoas compartilham da mesma informação sem conferir se ela é verdadeira ou falsa. Sr. Fake News pensava que nesse esquadrão trabalhasse em torno de 50 pessoas e acreditava que fosse um escritório enorme. Apanhou umas roupas velhas no quarto de disfarces e ficou com ar de quem aprontaria algo. Pizza voadora não identificada. Outro capítulo. A campainha tocando, era o entregador de pizza, mas ninguém havia pedido pizza. Entretanto, o entregador de pizza alegou ser uma promoção de uma pizzaria nova ali da região e que era totalmente de graça. Isso soou muito bem nos ouvidos dos integrantes do esquadrão. Famintos de fome, resolveram deixar o entregador entrar, mas Fake News, disfarçado de entregador, disse que precisava finalizar a pizza, pois ela não estava pronta, alegando que as pizzas deliveries chegam mornas e que nessa pizza que ele estaria entregando, a novidade é que ele esquentaria e terminaria de fazer a pizza lá na hora. Ele levou inclusive um forninho, né, para poder servir a pizza quentinha e prontinha na hora para se comer. Os garotos ficaram desconfiados, pois nunca haviam ouvido falar de entregar uma pizza que ainda não estivesse pronta, mas Fake News aproveitou esse momento para perguntar inclusive sobre os outros que faziam parte do esquadrão, depois que leu a placa, Esquadrão Curioso. Mas Pudim foi logo dizendo que seriam apenas 3 deles, né? Eles seriam apenas em 3. E que quanto menos gente, mais pedaços de pizza sobraria para cada um. Fake News só aproveitou para perguntar o que eles faziam naquele espaço. Pudim foi logo dizendo que eles pesquisavam fake news. Neste momento, Fake Newson disse que quem criava notícias falsas assim era genial. Mas Isa já foi logo dizendo o motivo do grupo, que era o de desvendar essas notícias falsas publicadas na internet. Neste momento, Manuela, irmã de Pudim, entrou na garagem, mas como ela estava distraída no celular, demorou a perceber que havia um estranho dentro da casa. E aí ela foi logo perguntando para o Gabriel, o nome do Pudim, né? Que bagunça que era aquela? Pudim era o mais desligado da turma. Seus cadernos não eram os mais organizados. Esquecia quase sempre o material na escola. Ele tinha 6 anos de diferença com a Manu. Eles viviam brigando, mas conviviam bem. Logo que ela viu o entregador de pizza, pediu imediatamente que saísse de casa. Mas ele alegou que estavam distraídos, falando sobre a notícia do disco voador na Romênia. Manu, como assim era chamada a irmã de Gabriel ou do Pudim, né, foi logo dizendo que essa notícia não era verdade, mas Fake News insistia em dizer que era. Quando Manu viu o vídeo, logo percebeu que ele havia
sido publicado em um canal de criaturas fantásticas e que não falava nada sobre a Romênia e ainda reforçou. Se trata de uma montagem bem grosseira. Léo logo disse que o entregador era um impostor. Ele havia procurado nas redondezas e não havia encontrado nada sobre uma nova pizzaria. Neste momento, um cachorro sonolento saiu de trás de uma caixa de papelão cheia de brinquedos velhos. Era um meme, o Bulldog, o cachorro do Pudim. Ele tinha uma cara feia, mas o cão não estava muito disposto a atacar. Entretanto, o Fake Nilson achou melhor não arriscar, apanhou suas coisas e saiu correndo. Imediatamente, o grupo disse que precisava publicar que a notícia do disco voador era falsa e ainda acrescentariam no texto 2 lições bem simples e importantes. A de que se deve analisar bem as imagens para ver se não é montagem, e a de procurar sempre por fontes confiáveis, ficar inclusive com receio das pessoas confundirem fonte de pesquisa com fonte de água, sabe aquela de bebedouro? Mas se tranquilizaram quando perceberam que a turma da escola entenderia bem. Então deixaram o texto. Alien Romeno é uma grande farsa. Manu estava saindo da garagem quando Isa perguntou se ela não queria fazer parte da equipe, mas Manu foi logo justificando que não poderia, porque ela teria que estudar muito para o vestibular. Ela tinha se comprometido isso com os pais dela. Léo estava orgulhoso do primeiro dia de inauguração, onde eles foram os primeiros a desmascararem uma notícia falsa. Todo sujo, o Fake News estava tão nervoso que passou no farol vermelho, mas se sentiu aliviado quando se lembrou que tinha instalado câmeras escondidas por ali, lá no esquadrão, né? No quartel-general. E com isso ele conseguiria acompanhar todos os passos do Esquadrão Curioso e já estava preparando uma nova armadilha para os 3. Outro capítulo, chamada não atendida. No dia seguinte, os 3 aproveitaram o feriado de Tiradentes para se reunir novamente no quartel-general. Estavam empolgados por ser um feriado e por isso poderiam acordar mais tarde, porém tristes, porque o feriado era numa quarta-feira, dia que não rolaria emendar um feriado. Sabe o que a gente chama de ponte de feriado? Outra notícia falsa havia sido publicada. Arqueólogos austríacos descobriram um telefone celular que teria sido usado na Babilônia, letra maiúscula aqui, tá corrigindo, há 800 anos. A foto era bombástica e o celular estava daquele jeito, porque ele havia sido retirado da escavação. De seu esconderijo, o Fake News estava monitorando tudo o que acontecia no quartel-general, captados pela câmera escondida. Fake News estava certo que os 3 do esquadrão cairiam direitinho nessa isca, quando de repente na sala de Fake News apareceu Engodo, um sujeito troncudinho, com roupa de mordomo, cabelo tigelinho, uma verruga na bochecha, dentes da frente encavalados e uma voz rouca. Ele costumava chamar o senhor Fake News de mestre dos mestres. Embora o senhor Fake News não gostasse, era ele mesmo que tinha pedido para o Engodo chamá-lo assim. Já não queria mais ser chamado desta forma, porque achava que soava muito falso. As 12 teclas do aparelho celular, traziam pictogramas, quer dizer, desenhos, né? Da escrita cuneiforme, um dos mais antigos tipos de escrita conhecidos, né? Que era feito através de pontinhos, né? Pudim estava louco para espalhar essa notícia, mas Isa pediu para que ele esperasse um pouco. Pudim não sabia por onde começar a buscar pela notícia para saber se era falsa, mas Isa disse que não encontrava também nenhuma foto da equipe que tinha achado esse celular, né? Nem mesmo o nome do laboratório ou sobre a data da descoberta. Nessa hora, Léo teve uma excelente ideia. Tiraria uma foto do celular babilônico e jogaria no Google para fazer a pesquisa. E de fato acharam. Esse telefone era uma escultura que havia sido apresentada no museu em Londres. A Guerra dos Mundos. Outro capítulo. Nenhum aluno reclamou do retorno à escola na quinta-feira, porque ninguém, quer dizer, dos 61 alunos, né? 161 alunos lá da série deles, né? Porque ninguém gostava de perder a aula de filosofia, porque o professor Franco era o mais preferido da turma. Nas últimas semanas, ele vinha discutindo sobre ética e as fake news, o que entusiasmava todos os estudantes. Um dos primeiros casos de fake news aconteceu em 30 de outubro de 1938. Um domingo, um cineasta convenceu uma emissora de rádio a produzir um programa baseado num livro de ficção científica chamado A Guerra dos Mundos. Mas o cineasta americano, responsável pelo livro, havia pedido para a direção da rádio para não avisar
os ouvintes de que se tratava de uma história fictícia. Ele queria que tudo parecesse real. No meio da programação, o locutor anunciou algo aterrador. Um meteoro gigantesco havia caído numa cidadezinha perto de Nova York. Em seguida, entrou no ar uma repórter dizendo ao vivo que o número de mortos tinha chegado a 15 mil. E no meio da transmissão, o repórter foi morto pelos ETs. A população entrou em pânico. Na cidade mais próxima ao local da suposta batalha, a Guerra dos Mundos, 50 mil pessoas fugiram de suas casas em busca de abrigos. Nem assistir o diretor da rádio, nem assim, o diretor da rádio interrompeu a brincadeira. A história só terminou quando os extraterrestres invadiram o estúdio e mataram também o locutor. Nem o professor aguentou nessa hora a bizarrice da cena e começou a rir. Aí, o próprio locutor voltou ao microfone e disse: vocês acabaram de ouvir uma primeira versão de uma irradiação de Orson Welles, que radiofonizou A Guerra dos Mundos, do famoso escritor Welles. Boa noite! Outras histórias também que o professor Franco ia explicar seria sobre o surgimento, do termo uai, usado pelos mineiros. Se procurar na internet, o professor disse, vão ver que uai foi uma espécie de senha que surgiu na época da Inconfidência Mineira. Segundo uma pesquisadora contratada por Juscelino Kubitschek, presidente na época, era mentira total. E no final, o termo uai ficou conhecido como querendo dizer, olha aí. E boatos parecem ser mais legais que a versão verdadeira. E isso, segundo o professor Franco, era o segredo das notícias falsas. Capítulo Débora, nota 10. A turma do Esquadrão Curioso adorava navegar por sites, blogs e redes sociais, que eles já sabiam que gostavam de divulgar, disseminar notícias falsas. Isa disse que precisaria de mais reforço no esquadrão, alegando que tinham muitas notícias falsas publicadas por dia. Eles queriam chamar Fred, um amigo, mas logo Isa foi dizendo que queria uma garota. Igualdade de direitos, né? Ela queria 2 meninos e 2 meninas. Sugeriram a Raíssa, mas ela estaria muito envolvida com o time de futebol. Pensaram então na Débora nota 10, né? Isso, ela disse, ela era um crânio. Chegaram a duvidar se ela aceitaria, pois ela passava o dia inteiro estudando. Mas Isa tratou logo de desfazer esse pensamento deles, dizendo que ela terminaria a lição tão rápido que aí sim ela estaria ajudando eles todos no esquadrão. Então todos acharam perfeito e disseram que a acharia rápida mesmo para esse tipo de trabalho. Capítulo 1º de abril. Fake News tinha o hábito de assistir aos principais noticiários enquanto tomava café todas as manhãs. A mesa recheada de fake foods, iogurtes que não eram iogurtes, eram bebidas lácteas, o suco de fruta que só tinha água, açúcar, corantes e aromas artificiais. Engodo trouxe o envelope branco para o Sr. Fake, quem tinha deixado era um falsário que trabalhava para o Sr. Fake Nilson. Dentro do envelope tinha uma carteira de identidade, o RG e um passaporte lá. Lá agora constava que o Sr. Fake Nilson tinha nascido no dia 1º de janeiro. Pudim, enquanto navegava em sites russos, percebeu que eles eram grandes produtores de notícias falsas. Então, Pudim pensou, eu vou aprender essa língua, depois o chinês. Ixi, eu vou aprender um monte de línguas, quero ser um poliglota. O poliglota é aquele que fala várias línguas. Quando ele estava publicando uma de suas fotos selfies na internet, viu a foto de um copiloto de um gigante avião azul, com o braço de fora da janela da cabine do comando, fotografando com um pau de selfie em pleno voo com as nuvens de fundo. Imediatamente ele convocou Léo e Isa. Mal começaram o trabalho quando a campainha tocou. Era uma pessoa que trabalhava para um jornal do bairro, né? E ele ficou sabendo de que lá tinham caçadores de notícias falsas. Pudim não acreditavam que já estavam famosos no bairro. Já abriu a porta, foi logo abrindo a porta da garagem para o fotógrafo entrar. O fotógrafo era mais um dos disfarces do Sr. Fake Nilson. Não ia tirar foto com o celular, era dos antigos, né? Ia tirar com de um outro jeito, a forma antiga. Tiraria com uma câmera fotográfica de antes, usada no passado. Enquanto Pudim e Léo discutiam sobre dizer olha o passarinho, Sr. Fake Nilson ia falar, olha a explosãozinha, Ele tinha colocado pólvora dentro da câmera com o intuito de explodir a garagem e aí, adeus, Esquadrão Curioso.
Mas o fotógrafo não conseguia tirar a foto, porque Léo estava terminando de fazer a pesquisa quando ele descobriu. Pessoal, o copiloto, que é o piloto que ajuda o outro piloto principal, tirou a foto em solo antes de decolar. E depois alguém recortou a imagem, tirou o fundo e aplicou as nuvens atrás. Léo, desconfiado do fotógrafo, dizendo que parecia que o conhecia, mas, neste momento, logo fake news foi dizendo que o Léo deveria ter conhecido ele por conta dele ter fotografado a padroeira do bairro e dele ter estado lá. Léo rebateu, dizendo que o bairro não tinha jornal há mais de um ano e ainda completou para o Pudim, que mal acreditava na resposta do amigo. O pai de Léo costumava fazer anúncios de sucos no jornal e parou porque o bairro não fazia mais. Nesse momento, Léo tirou a peruca do fotógrafo, os óculos caíram no chão e logo viram que era o entregador de pizza. Senhor Fake News se apresentou como o rei das notícias falsas, tirando a máscara de látex. Os três ficaram com um tremendo friozinho na barriga. Senhor Fake ameaçou os três se não parassem com essas investigações. Mas neste momento, Meme, que era o cachorro bulldog do Pudim, entrou com a cara de poucos amigos novamente e Sr. Nilson saiu em disparada. Todos felizes pela vitória, guardaram seus computadores nas suas mochilas. Quando o Pudim estava no portão, se despedindo de todos, Sr. Fake apertou o botão da câmera e o canto da garagem onde eles instalaram a mesa do esquadrão ficou em cinzas. Retrato de um vilão. O professor Franco aceitou receber Isa, Pudim e Léo em sua casa naquele mesmo dia. Pudim contou tudo o que havia acontecido. O professor disse que o Sr. Fake era considerado atualmente um dos maiores divulgadores de notícias falsas do país, mas que se sabia pouco sobre ele. Pudim relatou que o Sr. Nilson havia invadido o quartel deles por 2 vezes e em ambas ele estava disfarçado. Senhor Nilson parecia ter uns 30 anos, um cavanhaque engraçado, como de um faraó egito, magro como uma vareta, cabelo comprido e com um jeito meio encebado, né? Mas a voz era bem grossa e não combinava com o tipo físico dele. Isa acreditava que o Senhor Nilson estava perseguindo eles porque a turma estava desmascarando muito rápido as notícias falsas deles. Mas o professor não entendia qual era o perigo que ameaçava o Senhor Nilson, e que enxergava nos garotos quando já existiam outros sites que faziam isso. O acontecimento chegou rápido na redação do Diário de Notícias. Tentativa de explosão numa garagem com 3 adolescentes lá dentro. Maiara, que era chefe da reportagem do periódico, do jornal, repetiu o que a repórter Cássia tinha relatado. Sabiam que era um fake news o principal suspeito. O principal motivo, segundo o delegado Gilmar, era o site que os meninos criaram para desvendar fake news e isso acabava irritando muito o Sr. Fake. Os pais de um dos meninos, inclusive, havia dado queixa porque a garagem era de um deles, o do Pudim, e isso seria a manchete do dia. Engodo questionou o Sr. Fake se o que ele havia feito estava certo. Sr. Fake News queria apenas destruir o quartel-general, mas não esperava que essa notícia tomasse uma proporção tão grande e que de 100 curtidas que os garotos tinham, agora eles tinham quase 2 milhões de curtidas. E isso tudo estava deixando ainda mais o Sr. Fake News irritado. E o Sr. Fake News decidiu então mudar esse cenário. Agora a sua notícia seria sobre a Escócia, a terra do monstro do Lago Ness, e daria uma incrementada ainda nessa nova versão. Ness seria um monstro gigante que iria sofrer uma mutação genética, invadiria a capital de Glasgow e depois seguiria para Londres. As pessoas iriam amar, porque elas gostam de histórias bizarras que têm cara de ficção. Elas ainda acrescentam: pelo sim, pelo não, resolvi compartilhar. E com isso, o Sr. Fake News iria bombar de likes. Capítulo Capa da Invisibilidade. Sensibilizada pelo que havia acontecido, a diretora de Pedro Álvares Cabral, o colégio, ofereceu uma sala para o grupo se instalar provisoriamente o quartel-general deles. Isa tentava falar que não gostava de morar em apartamento para distrair o Pudim do que havia acontecido na casa dele. Então, quando tudo já estava tranquilo, descontraído, eis que entra Léo todo irritado, alegando que tinha ido mal na prova de produção de texto e por isso ele ficaria 1 semana sem celular. Quando Isa entrou na internet e viu uma notícia: chinês cria capa de invisibilidade. Olha, pessoal, tem até vídeo de demonstração. Para comprovar que a notícia era verdadeira, a nutricionista da bolsa de um artigo de cientista da Universidade de Mariá tirou um certificado lá, né? Mas e quem era essa nutricionista?
De repente, eles estavam no quartel-general quando eles ouviram 3 batidinhas na porta aberta da sala. Havia uma mulher com vestido florido, bolsa a tiracolos e sapatos vermelhos de salto alto que a deixavam bem gigante. E ela pediu licença para entrar. Ela queria colocar o revolucionário leite de alpiste à venda na cantina. E como eles eram os ídolos da escola, ela gostaria que eles fizessem um post contando sobre essa grande descoberta e seus valores nutricionais. O nome dela era Andressa. Ela era a nova nutricionista da escola e ela estava ali a pedido do diretor e ela precisava da ajuda deles, né? Ela, inclusive, para comprovar que toda essa informação ela era verdadeira, ela tirou esse artigo dos cientistas aí, né? Então, Pudim acreditou que precisava ajudar a escola, assim como a escola estava ajudando eles, né? Então, quando Pudim entrou no site do Esquadrão e publicou a matéria, a mulher deu um pulo tão grande que a peruca caiu. Neste momento, os 3 perceberam que estavam diante novamente do Sr. Fake Nilson. Ele ainda vibrou. Vocês caíram feito batinhos. Mas Isa foi em direção ao vilão e disse: Não se deve contar vitória antes da hora, Sr. Fake. O Wi-Fi da escola é muito lento e ainda está carregando. Portanto, a notícia não vai ser publicada. Convencido de que havia perdido mais uma batalha, Sr. Fake News deu as costas e arremessou os sapatos alto e longe. A capa de invisibilidade estaria à venda nos maiores portais do mundo se fosse verdade. Foi só um truque de edição de vídeo usando um fundo verde. Então, tinha a fake news da capa da invisibilidade, a fake news aí que a Andressa, que era nutricionista, falsa nutricionista contratada pelo diretor, queria publicar sobre o revolucionário leite de alpiste à venda na cantina, né? Então, Pudim quis fazer uma brincadeira com Isa nesse momento, com Isa e com Léo, se escondendo embaixo da mesa, dizendo que tinha sumido por causa da capa de invisibilidade. Bom, capítulo A Nova Rede Social. Os pudins que a mãe de Gabriel, também chamado de Pudim, e de Manu, os pudins que a mãe deles faziam eram realmente muito gostosos, tanto que a primeira palavra que Gabriel aprendeu a dizer foi pudim, mas estavam enjoados de comer o pudim da mãe, pois era somente essa sobremesa que ela sabia fazer. Manu estava irritada com a mania do irmão ficar falando palavras em inglês no meio da conversa. Manu queria saber onde o irmão iria tão bem arrumado, e ele disse que ele, Léo e Isa iriam ser entrevistados no programa do Serginho Carlos. Diante da TV, Fake News amaldiçoava cada pixel da tela, cada pontinho de resolução, né, da tela. Não acreditava que eles estavam lá, ele queria estar lá. Neste momento, o Sr. Fake Nilson pensou em um outro plano. Ele lançaria uma nova rede social. E ainda acrescentou, os jovens se cansam rápido de redes sociais, querem sempre algo novo, por isso ele acreditava que os jovens se inscreveriam em grande peso na rede social nova dele. Sr. Fake News estava empolgado com o lançamento de sua própria invenção e da armadilha final. Depois do programa, Isa se sentia nas nuvens. Ela tinha colocado a camiseta mais bacana escrito na frente da camisa, o futuro feminino. Suas amigas escreveram para ela dizendo que ela tinha arrasado. A mãe de Isa estava muito feliz e aproveitou para entregar a ela um envelope que havia sido deixado embaixo da porta da cozinha. Isa abriu e era um convite para o maior evento de tecnologia do ano, o lançamento de uma rede social jovem, com a participação de vários youtubers. Sua mãe a permitiu ir desde que ela acordasse cedo no dia seguinte. Outro capítulo, Lágrimas por Lorota. Naquela noite, o delegado Gilmar tinha acabado de ler o relatório que seu investigador Tadeu havia escrito sobre o atentado no quartel-general do Esquadrão Curioso. O delegado queria muito prendê-lo, mas não por causa das notícias falsas, pois ele poderia alegar que os textos eram de humor, que as pessoas sabiam que era de brincadeira. Mesmo assim, o investigador dizia que o criador de notícias quer convencer as pessoas a republicar, né, a fazer novas publicações, né, dessa mesma matéria, do que o Sr. Nilson havia escrito automaticamente, sem checar a veracidade dos fatos, se era verdadeiro ou falso, tornando assim as notícias com aquele ar meio sensacionalista, sabe, ou meio emotivo.
Embora o delegado concordasse com o Tadeu, ele sabia que o grande volume de compartilhamentos, curtidas e comentários, o texto ganhava credibilidade. Os sites de fake news geralmente imitavam sites de notícias reais. Gilmar, o delegado, então, sugeriu para fazer um retrato falado do Sr. Fake e que por isso precisava falar com os garotos. Havia um retrato gigantesco de uma grande gata branca, bem peluda, com o detalhe de uma coroa de princesa na cabeça. Engodo, como já sabia do que se tratava toda vez que o Sr. Fake olhava para aquele quadro, já trazia uma caixinha de lenços. Sr. Nilson sentia muita saudade de sua gata Lorota. Achava-a tão meiga, tão carinhosa. Engodo achava o contrário do padrão. Ela foi um entojo, uma gata metida, a besta. Vestia um babador de gata, não brincava, e aí... Ele vestia um babador na gata, brincava de aviãozinho com ela, além de ficar sentado o dia inteiro numa almofada vermelha se lambendo. A gata ficava lá, né? E Engodo era obrigada a servi-la toda vez. Ela havia morrido porque tinha se engasgado com uma espinha de sardinha e, a partir daí, descobriram que aquela história de ter 7 vidas não passava de uma lenda. Sr. Fake Nilson ia preparar uma grande festa para homenagear a Lorota no plano final. Capítulo Frida Kahlo e Unicórnios. No recreio do dia seguinte, Débora estava no meio de um bolo de crianças que trocavam figurinhas. Todas estavam enlouquecidas com a possibilidade de tirar a figurinha dourada, que daria ao Felizardo o prêmio para assistir à final da Copa do Mundo com 2 acompanhantes. Isa quis falar com Débora. Escolheram a biblioteca. Débora pensou que fosse algo relacionado ao provão, mas Isa a convidou para fazer parte do esquadrão curioso. Débora não tinha medo, ficou feliz da vida. Estava sonhando com esse convite há muito tempo. Sorriu, abraçou a amiga e aceitou. Queria ter uma identidade secreta, super tigresa. Mas Isa foi logo dizendo que não precisava e já aproveitou para chamar a Débora para ir à festa de lançamento de uma nova rede social. Isa iria com saia jeans e uma camiseta com os dizeres: lugar de mulher é onde ela quiser, e um tênis branco. Ela gostava da blusa que a Débora tinha com o rosto da Frida Kahlo, que era bem descolada. Isa passou o endereço para Débora, que confirmou que estaria lá. Débora não tinha medo, ficou feliz da vida, estava sonhando com esse convite. Sorriu e abraçou a amiga. No final da tarde, que geralmente o diário de notícias começava a ferver, Maiara chamou Cássia e disse que precisavam de mais notícias dos garotos para o dia seguinte, pois estava rendendo muitos cliques no site. Cássia Helena havia conversado com a mãe da menina, que havia informado sobre a festa de lançamento de uma nova rede social hoje à noite, né, que seria no dia à noite. E Maiara, sua chefe, respondeu que elas estariam também nesse evento para cobrir, já que os garotos estariam lá. Queria também saber se a polícia tinha alguma pista do paradeiro do tal Fake Nelson. Fez uma piada do Fake Nilson. Ai, o delegado não atendeu Cássia, mas uma fonte ligada à polícia havia dito para elas ficarem de prontidão, pois poderiam ter novidades naquela noite. Engodo bateu na porta para avisar o Sr. Fake que estava na hora de se arrumar para o evento. Sr. Nilson estava tão concentrado que nem respondeu. Engodo queria saber qual seria a grande notícia falsa de lançamento da rede social. Sr. Fake não contaria, mas para o Engodo, que era de confiança e ficava sempre de boca fechada, resolveu contar. Engodo achava que não seria mais sobre unicórnios, pois isso já não pegava mais. Mas o Sr. Fake disse que da última vez que fez sobre esse assunto, Engodo até tinha compartilhado várias vezes, mas contou no final qual seria a maquinação perversa o plano, né, maquiavélico que ele tinha bolado para ser apresentada ali daqui a horas. Capítulo Hora de Compartilhar. Léo queria que o pai se apressasse, pois no horário de rush, que é o horário que mais circula carros, né, tem mais congestionamento e o pai demoraria pelo menos uma meia hora para chegar lá no local. Mas o pai estava ajudando a mãe com as tarefas de casa, pois ela chegaria cansada do trabalho, embora Léo não entendesse tudo isso, porque ele pensava que isso era apenas obrigação e afazeres da mãe. Então, o pai de Léo havia se atrasado, pois estava falando também com o editor da Urso Polar, pois eles queriam, essa editora, que o Léo escrevesse um livro para crianças, ajudando-as a desvendar os mistérios das fake news.
eles colocariam um ghostwriter para ajudá-lo a escrever. Seria alguém que faz o trabalho para o autor, né? Mas seu nome não aparece na obra. Léo já foi logo pensando, esse escritor fantasma, bem que poderia me ajudar nas redações da escola. Falaram até que tiveram uma ideia para o título, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Léo não curtiu muito o nome, achava que no lugar de caçadores, deveria ser destruidores. No lugar de fake news ou notícias falsas, deveria ser notícias bizarras, ou notícias estúpidas, ou ainda difíceis de engolir. Então o pai de Léo anotou todas essas sugestões para passar a eles. Teria a Bienal do Livro em agosto e a editora pensou numa tarde de autógrafos lá. A editora queria falar com os outros da turma para fazer o contrato final. Léo ficou empolgado, dizia que ia ficar rico e o pai aproveitou para dizer com isso que ele, inclusive o Léo, pagaria tudo o que gastou com figurinhas douradas na Copa. E Léo lembrou que poderia até, inclusive, tirar a figurinha dourada, né? Lembrou, inclusive, de falar para o pai que a Débora era a mais nova integrante do grupo, que agora eles seriam o quarteto curiosástico e que o pai de Léo teria que falar também com os pais dela. Capítulo a grande Armadilha. Pudim roía as unhas em frente ao Olímpicos, né, que era a casa de eventos, uma suntuosa casa de shows com capacidade para 3.000 pessoas. Manobristas não davam conta do fluxo de carros e de pessoas e Pudim estava impaciente com o atraso de Débora. Então o pai de Léo anotou todas essas sugestões, né, e passou para ele. Estavam nervosos, porque já eram 7h30 e o evento já tinha começado e nada de sinal dela. Isa ficaria com a pulseira de entrada dela, caso ela aparecesse. Ela sairia do evento para se encontrar com ela. Resolveram entrar. Achavam que ela tinha esquecido de alguma prova e por isso ela deveria estar estudando para não tirar nota 9,5 e sim 10. O salão estava cheio de gente. Eram blogueiros, youtubers, influenciadores digitais, artistas e celebridades. Para qualquer lado que olhassem, Léo e Pudim identificavam um rosto conhecido. Todos estavam, portanto, usando um crachá com o nome do site, blog ou canal, para facilitar a identificação. Todos tinham uma pulseira, pois para ganhar essa pulseira de acesso ao evento, todos eram obrigados a se cadastrar na nova rede social, mesmo sem conhecê-la ainda. Olha só o perigo. Os garçons e garçonetes que serviam estavam usando cabeças de felinos. Haviam de tudo, leões, onças, gatos e muitos outros. Era como se estivesse andando pelo reino da gataria. Era a homenagem para a Lorota. Essa era a homenagem. Depois de 30 minutos, o narrador começou a passar no telão um vídeo mostrando jovens do mundo inteiro conectados pela nova rede social. O sistema todo havia sido planejado para que os adultos não mais bisbilhotassem o que os jovens estariam fazendo e compartilhando. Quando a apresentação terminou, todos bateram palmas. A luz voltou ao apresentador, que chamou ao palco o criador da nova rede. Recebam no palco o senhor Mark Nilsson. Ele foi ovacionado, né, ao entrar no palco e convidou a todos para participarem desse momento histórico. Todos poderiam compartilhar ao mesmo tempo a primeira notícia da nova rede social. Com isso, atingiriam em poucos segundos a marca de 10 milhões de pessoas. Logo, o telão de fundo se acendeu e surgiu a notícia: OVNIs despejam uma baleia de 12 toneladas no centro de uma cidade americana. A foto que acompanhava o texto era realmente assustadora. A contagem regressiva começou quando, do alto do palco, uma garçonete com um chapéu de tigre desceu por uma corda e se jogou bem em cima dele, que se espatifou no chão. Então, antes que terminasse a contagem regressiva, ela se espatifou, caiu em cima do apresentador, que se espatifou no chão. Ela pediu para ninguém apertar nada e nem compartilhar, pois era uma armadilha, e revelou que o homem ali era o Sr. Fake Nilsson. Ela aproveitou para tirar o chapéu de tigre que ela tinha levado, né, na bolsa dela. E era a Débora. Todos levaram o maior susto. Nervoso, o anfitrião, que era o Sr. Fake Nilsson, disse para retirar aquela maluca que estava detonando o evento dele, que teria gastado uma verdadeira fortuna. Quando os seguranças vieram para retirar a Débora, o delegado apareceu e pediu para que não tocassem nela. Todos os outros integrantes do esquadrão se juntaram a ela, que começou a dizer que esse site já
não existia há algum tempo e que a última notícia publicada nele era exatamente sobre a baleia de 12 toneladas. Débora contou que estava vindo na direção do evento quando viu o baixinho da festa, o Engodo, falando sobre o plano da baleia de 12 toneladas. Débora ficou desconfiada e resolveu apurar tudo quando descobriu o plano todo. Débora havia colocado sua máscara de tigresa na mochila dela e depois vestido, e desvendou. O nome dele era Marcus Nilsson. Ele tinha um site chamado Fake No More, quer dizer, falsidade não mais, que ficava desmascarando notícias falsas, igual o que vocês fazem agora no Esquadrão Curioso. Senhor Fake achava que tinha apagado coisas do seu passado, mas a internet sempre deixava rastros. O site era um dos mais respeitados na área, esse daí do senhor Marcus Nilsson. Os policiais estavam com dificuldade para conter todos os youtubers, porque eles queriam fazer uma transmissão ao vivo ou tirar fotos, né? Senhor Nilsson tinha muitos compromissos naquela época e por isso ele não teve tempo de checar uma última notícia, né? Cientistas descobriram uma barata voadora venenosa. Então, naquela época, como ele não checou a notícia direito, porque ele tinha muitos compromissos, é que aí que começou a dar tudo errado, né? E ele começou a mudar de lado. E do dia para a noite, o senhor Nilson começou a ser atacado pelos haters. E eles têm um alto poder de destruição. Protegidos pela internet, eles escrevem coisas que jamais teriam coragem de dizer pessoalmente às pessoas. Os comentários não paravam e a reputação dele começou a ir por água abaixo. E os internautas e jornalistas haviam dado as costas para ele e foram falar de outros sites, bem piores do que o dele. Então, Sr. Fake Nilsson não queria dar dicas, mas ele aproveitou nesse momento para falar que notícias falsas não aparecem com datas, isso porque Pudim havia visto a mesma notícia da barata num site mexicano há um mês atrás. E o Sr. Fake resolveu se vingar dos haters em cima do Esquadrão Curioso, né? Por isso. Então o Sr. Fake tinha colocado na cabeça dele que iria acabar com todos os sites que desvendassem as notícias falsas dele. E ele tinha que começar por algum lugar. E ele começou com os caçadores de fake news, o Esquadrão Curioso. A repórter do Diário de Notícias aproveitou para perguntar o que era mais difícil, criar notícias falsas ou desvendá-las. As duas coisas davam o mesmo trabalho. Ele poderia estar usando sua mente para o bem ou para o mal. Ele sabia exatamente como a mente de um criador de fake news funcionava. Precisava apenas de colocar um título bom e as pessoas saírem compartilhando. Um texto bem escrito também, cheio de referências falsas, em um site, um visual parecido com o site que já existe, todos também caem. É ótimo. Todos os youtubers estavam filmando tudo isso, o que eles estavam falando, o que eles estavam discutindo. O delegado Gilmar acrescentou: você terá que dar muitas explicações no depoimento formal. Senhor Fake já se imaginou preso, tendo que responder ainda a pergunta: jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? O Diário de Notícias trabalhou como nunca e ainda apurou. Ele deveria ter gasto uns 10 milhões de reais naquele evento. Publicar notícias falsas dá muito dinheiro assim, hein? Nossa, esses sites lucram com a venda de anúncios, porque eles iriam destacar esse trecho na primeira página. O que faz a indústria de notícias falsas não parar de crescer? O sensacionalismo. Geram reações emocionais. O que sabemos é como combatê-las. Ler as histórias completas, verificar a data e o autor. Ele tem outras reportagens publicadas? Será que ele tem? Verificar a existência de especialistas e das instituições citadas. Se parecer absurdo, é provável que seja fake news. Pizza para comemorar. Capítulo da pizza para comemorar. Depois de uma noite agitada, eles dormiram um pouco mais tarde, faltaram na primeira aula e depois levaram a Débora para conhecer o quartel-general. Debaixo do uniforme, ela vestia uma camiseta com os dizeres Girl Power, poder feminino. A camiseta era da mãe dela, que nunca teve coragem de usar. Na porta da sala do quartel, vários papéis picados e muitos cartazes de outros alunos com elogios. Todos da equipe agradeceram a Débora, mas sabiam que teriam muito trabalho pela frente, porque essas fake news eram cada vez mais sofisticadas e muitas. E Pudim convidou a todos para ir na casa dele para festejarem com a pizza. Na garagem, quando entraram, sentiam ainda o cheiro do estrago feito pelo Sr. Fake Nilsson.
Mas nada estragaria a noite deles e a sobremesa, para variar, era pudim, né? 6 meses depois, o esquadrão cresceu, atingiu a marca de 5 milhões de seguidores e não parou de crescer. Daí, Fred foi chamado para fazer parte do grupo. Um programa de TV procurou o Pudim para reformar não só a garagem, como também dar móveis e computadores novos. Sem tempo recorde, em tempo recorde, eles lançaram corrigindo aí, tá? Em tempo recorde, eles lançaram um livro para as crianças, com dicas de como desvendar notícias falsas na internet. O nome do livro seria Esquadrão Curioso, Demolidores de Notícias Bizarras. O esquadrão motivou várias escolas a criarem seus próprios grupos de notícias falsas. Fake Nilson pagou a fiança e foi libertado, e a justiça tinha proibido dele publicar qualquer coisa na internet. Ele desrespeitou e teve que prestar 3 meses de trabalho comunitário, e daí passou a cumprir a pena 3 vezes por semana no canil da prefeitura. Isa foi eleita embaixadora das garotas na escola. Manu convenceu seus pais de não fazer vestibular e sim de fazer um curso de inglês na Nova Zelândia. Pudim ficou com ciúmes, porque sua irmã saberia mais inglês que ele. Envolvida com o esquadrão, Débora tirou seu primeiro 9,5. Há quem diga que ela fez isso de propósito, viu? A família de Pudim ganhou uma cadelinha que se chamou Selfie. Engodo largou seu emprego e seu nome, do qual não gostava, e foi trabalhar como assessor político. O professor Franco foi promovido a diretor, aqui corrigindo, a diretor da escola, e prometeu transformar a escola Pedro Álvares Cabral numa escola referência ao combate às fake news. Um painel foi fixado no pátio, todos contra a fake news. Leia sempre a notícia inteira e não apenas o título. Tem certeza de que não é uma piada? Muitos adjetivos? Desconfie. Quem é o autor? Procure outras reportagens assinadas por ele. Não tem fontes? Não tem fontes? Não compartilhe. Cheque o histórico de quem publicou. Verifique a data. Ficou em dúvida? Não repasse. As fontes existem? Pesquise em outros meios de comunicação confiáveis. Nenhum deles deixaria de publicar uma matéria de impacto. E aí, a mãe de Pudim, para fechar aí, né, a historinha, a mãe de Pudim aprendeu a fazer brigadeiro, mas não deu certo, porque ela acabou queimando o brigadeiro no fundo da panela. E aí, no final, todas essas notícias falsas, faladas ainda, continuam circulando por sites, blogs e redes sociais. Mas saibam que tem muitos sites onde você pode estar procurando se essas notícias são fake news, falsas ou não. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado aí do resumão, que tenham um bom estudo, uma ótima prova. Deixem seu like e até o próximo vídeo.